Neste vídeo nós iremos estudar o preenchimento com textura. Mas antes vamos salvar esse projeto. E vamos fechá-lo. E abrir um projeto novo. A gente vai abrir um projeto do tipo WPF e do formato WPF Application e vamos chamá-lo de novo projeto 2. Vamos salvá-lo. As demais configurações continuam as mesmas porque elas são precedentes. Visto que a gente configurou um seguinte diretório, um formato de linguagem e uma versão, ele memoriza isso da nossa última configuração. A gente só necessita mudar se isso for alterável, né? Se a gente tiver a intenção de alterar a versão, a linguagem ou o local de gravação do projeto. Mas visto que ele mantém o status da última configuração, aí é só a gente nomear o projeto e gravar, que ele vai gravar no mesmo lugar do anterior. Ele está criando então. Foi criado então no desktop para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Visto que a gente vai trabalhar com preenchimento, vamos selecionar a ferramenta retângulo e vamos desenhar uma forma para que ela possa então receber o preenchimento. Uma vez que a gente desenhou a figura, a nossa paleta ela se reconfigura para refletir a informação definida no desktop. Bem, para que a gente possa exemplificar o trabalho com preenchimento, o trabalho de preenchimento com textura, a gente vai ter que importar algumas imagens, porque nesse novo projeto a gente não tem imagem nenhuma. Olha, se vocês observarem, o projeto é recente, né? Então vamos importar alguns objetos existentes. Adicione existente itens. Vamos pegar algumas imagens aqui no nosso servidor de imagem. Vamos pegar essa imagem aqui, que é uma imagem apropriada. Olha, ela já está agora fazendo parte do projeto. Vamos pegar outra imagem, botão direito, adiciona existente itens. Vamos pegar aqui essa figurinha aqui. Viu? Nós já dispomos de duas imagens, mas ainda não estão disponíveis aqui na Imaging Source porque ainda não foi atualizado, né? A tela ainda não atualizou. Um macete para a gente poder resolver esse problema é você clicar, por exemplo, em uma outra área em um outro item da área de trabalho e voltar. Aí quando a gente voltar, ela já fez a atualização. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar um rosto no Object Fill. Mas para que a gente possa trabalhar de forma adequada e a gente ver os resultados, a gente vai precisar usar uma outra ferramenta em conjunto. Porque se a gente trabalhar aqui, olha, por exemplo, maneira de como a imagem vai ser preenchida, né? A gente pode fazer com que ela se repita horizontalmente, ela está se repetindo horizontalmente, mas viu, ela não refletiu nada na nossa textura. A gente pode pedir para que ela se repita verticalmente. Esse tipo de processo é muito parecido. Ele só vai ser diferenciado se a imagem, por exemplo, estiver rotacionada 45 graus ou for uma textura não muito regular. Aí a gente percebe a diferença entre um e outro. O tipo de preenchimento uniforme, ela antes estava estendida, né? Se você observar, aqui é nada, ela está com o tamanho normal, none. Aqui é fill, preenchimento, olha, ela esticou a figura para ficar regular ao objeto. Ó. Assim a gente consegue ver melhor, né? Aqui a gente pede um preenchimento uniforme. Aqui a gente pede um preenchimento uniforme em toda a extensão da nossa área de preenchimento. Tá vendo? A gente não consegue ver um resultado. Agora, se a gente usar uma ferramenta de apoio, por exemplo, essa daqui, que é a transformação do preenchimento, a gente consegue então estar fazendo isso. Vamos voltar às configurações para os padrões normais, para que a gente então possa trabalhar aqui. Vamos aplicar então o efeito, né, de preenchimento da nossa textura. Vamos pedir para você repetir horizontalmente.
Vamos pedir para ela se repetir verticalmente. A gente não viu muita diferença, né? Vamos pedir para ela se repetir horizontalmente e verticalmente. Vamos rotacionar o nosso objeto, né? Vamos excluir esse padrão e vamos criar um novo do zero para ficar mais interessante, porque a imagem, o projeto memorizou, né, a imagem. Olha, a gente está com o retângulo selecionado, o preenchimento está com textura. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar e vamos voltar. Observaram? Então, quando a gente desenhar o objeto, ele tem que ser sem a textura, para que a gente então possa, eu vou deletar de baixo para não confundir a gente. Quando a gente trabalha o projeto, ele tem que ser sem a textura, para que a gente possa então trabalhar. Vamos diminuir um pouquinho, apertando Shift. A gente tem uma deformação uniforme da forma. Se eu soltar o Shift, ó, eu posso fazer isso de forma irregular. Com a tecla de apoio, o Shift, a gente consegue então fazer isso de forma simétrica. Então vamos fazer o preenchimento. Vamos trocar aqui para preenchimento com textura e vamos aplicar a textura do rosto. E agora nós vamos aplicar aquele efeito, né? Vamos fazer agora a redução do nosso preenchimento e vamos pedir para que ele se repita, né? De forma uniforme na vertical. Vamos agora selecionar o nosso objeto e vamos aumentá-lo. Olha só, a gente então fez o preenchimento com aquele bitmap com o nome rosto GIF. Viu que interessante? Vamos fazer a repetição horizontalmente. Agora vamos trocar para None. Vamos trocar para preenchimento uniforme. Observaram? Isso permite uma série de efeitos visuais, né? Você pode, por exemplo, interagir com a figura em diversos momentos. Observaram? Bom, essa é então a nossa videoaula sobre preenchimento com textura. E o preenchimento padrão ele é muito simples. Uma vez que você escolha as cores padrões, né, vamos supor que você estivesse desenhando uma interface de aplicativo. Essas cores aqui elas são refletidas pelo sistema operacional. Se o cliente, o usuário do aplicativo, alterar o padrão do Windows, automaticamente as cores do aplicativo irá refletir as cores padrões que ele escolheu para o Windows. Isso daí é uma coisa muito comum de ser usada em aplicativos, quando o designer quer dar a opção para que o aplicativo dele siga os padrões do Windows, e tem muito usuário que gosta de usar. Agora, cabe a você decidir se você vai usar as cores padrões do Windows ou se você vai definir as cores permanentes ou os skins, né, as peles para o seu aplicativo. Com essa videoaula a gente termina o estudo do editor de preenchimento e tem coisa beça ainda para a gente ver pela frente. Por hoje é só, pessoal.